Vamos começar o volume 3 de Física, o PET 3 de Física. Só lembrando que uma grande parte do PET 3 de Física nós já vimos no vídeo aula anterior, tá bom? Então, solicito, peço a vocês que se ainda tiver ficado alguma dúvida na hora de resolver os exercícios desse PET agora, eu já havia adiantado o conteúdo da aula, inclusive nós vamos até falar algumas partes aqui novamente, mas o conteúdo aí com referência ao potencial elétrico, os tipos de dispositivos elétricos, como amperímetro, voltímetro, capacitores, tudo isso já foi lá da nossa aula anterior. O que nós vamos falar nesse PET 3? Antes da gente começar, e aí eu vou destacar muito bem, eu havia dito no final do vídeo anterior que a matéria principal que está relacionada ao Enem, quem for fazer a prova do Enem, obviamente está dentro deste início aqui de resistência elétrica, a questão da primeira e segunda lei de Ohms. É bem importante vocês terem isso bem assimilado aí, para vocês conseguirem fazer, pelo menos na parte física, uma boa prova, ok? Mas o que é a resistência elétrica definido pela letra R? Nós já vimos isso na nossa aula anterior e nós vimos que a resistência elétrica, como o próprio nome remete, resistir, resistência. A resistência elétrica, ela faz com que ela tenda a impedir a passagem de corrente elétrica através de um condutor. Então, materiais que tenham alta resistência elétrica, quer dizer que esses materiais conseguem, de certa forma, impedir a passagem da corrente elétrica do seu corpo, desse objeto. Ao contrário que objetos que tenham baixa resistência elétrica, esses objetos, eles permitem a passagem da corrente elétrica com mais facilidade. Então, quando nós falamos de resistência elétrica, nós vamos definir, representado pela letra R, muito importante, que a resistência elétrica é a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a dificuldade de um determinado segmento de fio, qualquer coisa do tipo, quanto maior a dificuldade da passagem de corrente elétrica por aquele fio, quer dizer que este fio possui uma alta resistência elétrica. Vimos também que a resistência elétrica, representada pela letra R, ela é dada no Sistema Internacional de Medidas lá na Física pelo Ohms, que é representado por uma ferradurazinha, parece uma ferradura de que se colocar em cavalo, essas coisas assim, em homenagem ao físico alemão Georg Siemens Ohms. Então, importante aqui essa definição, e nós vamos trabalhar o tempo todo com essa questão da resistência elétrica. A resistência elétrica, ela vai variar, e ela sempre vai variar, de acordo com três grandezas que nós temos. Então, a resistência elétrica, ela vai depender do tipo de material, obviamente, do tipo de condutor, e aí quando nós falamos fio de cobre tem um tipo de resistência, os fios de alumínio tem outra resistência, o fio de ouro, de prata, outra resistência diferente, um pedaço, uma secção de borracha apresenta outra resistência. Ou seja, a resistência, ela vai depender da natureza do material. E quando nós falamos da natureza do material, nós estamos falando da resistividade que este material possui, do seu grau de resistividade, representado pela letra grega aqui, que parece um pezinho ali. Esse vai ser a definição, então, a resistividade de cada material. E aí nós vamos ver que o exercício traz uma tabelinha, e a tabelinha apresenta esses valores dessa resistividade em cada uma delas. A resistência depende também do comprimento do meu fio, e nós vamos ver que quanto maior for o comprimento desse fio, quanto maior for o comprimento, a resistência elétrica do arame, de qualquer coisa, maior vai ser também a resistência elétrica. E depende também da área do material. Nós vimos que corrente elétrica é a passagem, das partículas por um fio. Vocês vão concordar comigo que se eu tenho um local muito apertado para essa corrente passar, ela vai ter maior dificuldade. Concordam? Se eu começo a enlarguecer este material, o que acontece com a corrente elétrica? Ela tem uma maior facilidade de atravessar. Portanto, a área é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto menor a área, maior vai ser a minha resistência. Quanto maior a área da secção do fio, menor vai ser essa minha resistência, porque os elétrons vão conseguir passar muito mais fácil. E aqui nós temos então a chamada segunda lei de Ohms. A segunda lei de Ohms é a lei que eu vou conseguir calcular a resistência de um material, a resistência de um corpo. Eu vou usar a fórmula resistividade vezes o comprimento, representado pela letra L, dado em metros, dividido pela área, que vai ser dada em metros quadrados. Então, se o meu comprimento estiver em metros, a área tem que estar em metros quadrados. O Bzinho aqui, que é a resistividade,
Cada exercício, cada problema vai trazer um tipo de material e aí vocês vão ver que esse material apresenta uma resistividade diferente. Bom, o que é importante saber dessa fórmula? Fernando, professor, essa fórmula já caiu na prova do Enem? Confesso que eu vi uma questão que envolvia essa fórmula, mas o conceito por detrás dessa fórmula, isso sim cai e muito no Enem. Por que o conceito por detrás dessa fórmula? Porque nós precisamos saber que a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional ao comprimento do meu condutor. Ou seja, quanto mais comprido for um fio, quanto mais comprido for um arame, quanto mais comprido for o meu corpo, maior vai ser a sua resistência. Por quê? Concordam comigo também que quando um corpo, a corrente está passando por um corpo, não existe na natureza nenhuma máquina perfeita. Parte dessa energia, ela vai sendo o quê? Vai sendo perdida, vai sendo convertida em calor. Então, se este corpo é muito grande, o que acontece? A dissipação de energia também vai ser muito grande. Por isso que quanto maior o comprimento de um fio, maior a resistência. Então, na segunda lei de Ohms, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência elétrica. Segunda, fato importante da segunda lei de Ohms, que a resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à área do condutor, que eu já havia falado para vocês. Se eu aumento a área, o que acontece? A corrente atravessa com mais facilidade, óbvio então que a resistência vai ser menor. Se eu diminuo a área, a corrente atravessa com menos facilidade, portanto a resistência vai ser muito maior, por isso ela é inversamente proporcional, né, à área do meu condutor. E aí nós voltamos então na primeira lei de Ohms. Vimos que a primeira lei de Ohms, ela vai relacionar três grandezas extremamente importantes dentro da física. Quais são essas grandezas? O U ou V, chamado de tensão elétrica, que é dada em volts, é a primeira grandeza, voltagem. O R, que nós acabamos de ver, que é a resistência elétrica, que é dada em ohms. E, por fim, o I, que representa para a gente a corrente elétrica, que é dado pelo I, amperes, representado pelo A, essas três grandezas aqui. Juntando essas três grandezas, nós temos, portanto, a chamada primeira lei de Ohms, que vai se resumir em U é igual a R vezes I. Essa daqui é a primeira lei de Ohms que nós vamos ver como nós vamos usar. Ou seja, a tensão elétrica ela é igual a resistência vezes, né, a corrente elétrica nós vamos usar. E nós vamos ver que seguindo essa primeira lei de Ohms, nós vamos determinar se um resistor ele é ôhmico ou não. Quando que um resistor vai ser ôhmico? Quando essa lei obtiver para a gente valores constantes. Quando essa lei aqui apresentar valores constantes, e nós sempre vamos trabalhar com resistores ôhmicos, nós podemos encaixar então isso daqui na primeira lei de Ohms. Temos também, mostrei para vocês, o chamado triângulo mágico. Nesse triângulo mágico, nós colocamos as três grandezas, o U, o R e o I, e aí eu consigo, através do triângulo, colar qualquer um desses valores. Se eu quero saber o valor do U, eu tampo o U, sobra quem? R vezes I. Se eu quero saber a resistência, eu tampo R, sobra quem? U dividido por I, U sobre I. Se eu quero saber o I, a corrente elétrica, sobrou quem? U dividido por R. Nós vamos ver dentro do exercício como que nós vamos usar essa fórmula aqui. Lembrando que no Geografisicando, no Instagram do Geografisicando, tem um exercício, uma resolução do exercício do Enem, que traz essa fórmula aqui também. Então, se vocês tiverem interesse, é importante você dar uma olhadinha lá com respeito a essa lógica. E aqui nós entramos no chamado bicho-papão dos circuitos elétricos, nas temidas associação de resistores. E aí já adianto para vocês duas situações. A primeira situação, dificilmente você vai ver em um exercício de física que envolva resistência elétrica, que envolva a primeira lei de Ohms, um circuito simples, ou seja, um circuito que vai ter ou uma associação em série ou uma associação em paralela. Quase impossível isso acontecer. Na grande maioria das vezes, sempre nós teremos uma associação mista, ou seja, terei tanto resistores em série quanto resistores em paralelo. Primeira situação. Segunda, esqueçam aqueles circuitos mirabolantes com 10, 15, 8 resistores, com aquele desenho, aquela dificuldade toda. Isso muito difícil também, cair em qualquer
prova do Enem principalmente aí. Não cai, e garanto para vocês que se for cair vai ser um intermediário, alguma coisa, um circuito intermediário desse. Aqueles circuitos mirabolantes, isso não é cobrado de forma nenhuma. Bom, e aí vou mostrar para vocês o que seria essa associação de resistores. Para a gente trabalhar com essa associação de resistores, precisamos lembrar, definir o que é um resistor. Nós vimos que um resistor vai ser representado por essa molinha aqui, dessa forma, dentro de um circuito elétrico, e esse resistor é o grande responsável por ocasionar a resistência elétrica. Qual que é a função do resistor? O resistor tem uma única função dentro do circuito elétrico, que é a função de ocasionar o chamado efeito Joule. O que é esse efeito Joule? A conversão de energia elétrica em energia térmica. Por isso, mais uma vez, desafio a vocês a citar um aparelho elétrico que não gere calor, que não esquente. Não existe, porque todos os aparelhos possuem o resistor. A função desse resistor converter a energia elétrica que está sobrando, que está excedente ali, em energia térmica. Como que ele vai fazer isso? Através da corrente ter que passar os seus terminais aqui. Ela vai perder energia, essa energia vai ser convertida em calor. Então essa é a função de um resistor para a gente. Um resistor dentro de um circuito, ele pode vir associado de duas formas diferentes. O circuito vai estar com uma associação que nós chamamos associação em série, ou o circuito vai estar com uma associação que nós chamamos de associação em paralelo. Então são os dois tipos de associação que nós temos. E obviamente que circuitos vão apresentar tanto uma associação em série quanto uma associação em paralelo, que nós vamos chamar isso de circuito em mista. Mas antes nós precisamos entender quais que são as características de cada associação dessa daí. Para a gente definir essa característica, essas características dessa associação, sempre que nós pegamos associação de resistores, eu preciso converter todos os resistores, 10 resistores que estão no circuito, 5 resistores que estão no circuito, em um único resistor. Essa conversão vai dar para a gente o que nós chamamos de REC, resistência equivalente. Então, por exemplo, se eu tenho um circuito muito simples aqui, que tenha 2 resistores, e eu quero saber qual que é a resistência total deste circuito, eu vou pegar a resistência desse resistor com a desse resistor, isso aqui vai me dar a chamada REC, que é resistência equivalente, ou seja, a resistência total do meu circuito elétrico aqui. Aqui eu tenho R1, resistor 1, resistor 2, R1, R2, aqui eu vou ter a REC, que é a resistência equivalente. Ou seja, eu posso pegar esses dois resistores e trocar por um único resistor com a resistência equivalente, que o meu circuito vai continuar funcionando da mesma forma, da mesma maneira. Então a REC, toda vez que falar em REC, é sobre isso, está determinando para você a resistência total do meu circuito, a resistência total equivalente de um circuito elétrico ali. E para isso nós temos os 3 tipos, ou os 2 tipos de associação. Portanto, a associação em série, associação em paralelo e a associação mista. Professor, qual a diferença entre cada uma delas? A diferença é simples, é singular, batendo o olho você consegue observar. A associação em série, nós temos um único fio, um único terminal passando pelo meu resistor, pelo meu circuito. Olha só, o único fio que eu tenho aqui é esse em vermelho aqui, onde todos os resistores, nesse caso, estão alinhados, mas eu tenho um único fio. Na associação em paralelo, não. Além da minha ligação principal, que é essa do lado de fora, eu terei outras ligações aqui intermediárias, como se fosse uma espécie de ramificação. É como se o meu circuito tenha ramificações. Professor, então quer dizer que se eu pegar um circuito que esteja sempre fechado, ele vai ser paralelo? Mais uma vez, nós vamos observar que não, porque eu tenho um único fio passando por todos os resistores. Esses resistores estão percorrendo pelo mesmo fio. Qual que é a dica? Imagine se eu corte esse fio aqui, eu vou cortar esse fio nesse ponto e estico isso tudo por aqui, eu vou observar que eu vou ter uma única linha, um único resistor. Agora vamos imaginar que eu corte esse fio no mesmo lugar e eu tenho esse outro resistor aqui conectado. Quando eu corto esse fio aqui e estico ele, isso daqui vai ficar pendurado aqui, balançando, vai ficar ramificado. Então eu teria uma associação em
paralelo, e neste caso aqui, essa situação aqui representa para a gente uma associação em série. E aqui embaixo eu tenho a representação de uma associação mista, onde eu tenho resistores, por exemplo, esses 7, 3 e 3, eles estão em série. Aí eu vou observar que esse resistor com esse resistor vai sair em paralelo, então eu já tenho os dois tipos de associação ali, uma associação mista, ok? Identificado o tipo de associação, eu preciso saber, e por isso eu deixei este quadro aqui escrito comparativo, que é a grande sacada a respeito da associação. Não se preocupe, volto a repetir, com circuitos mirabolantes. Vocês precisam saber quais que são as características de um circuito que esteja em série e as características de um circuito que esteja em paralelo. Isso tem que estar bem nítido e claro na cabeça de vocês. A associação em série. Qual que é a principal característica da associação em série? A corrente que passa por todo o meu circuito, ela é constante, ela é a mesma, única e exclusiva. Então, se eu tenho 10 resistores em série, esses 10 resistores estão recebendo a mesma corrente. Se eu tenho 30 lâmpadas em série, essas 30 lâmpadas estão recebendo a mesma corrente. Então, na associação em série, a corrente ela é sempre constante, ela sempre vai passar a mesma corrente por todo o meu circuito. Essa é a principal característica de uma associação em série. Ah, professor, mas é a única característica? Não. E aqui é a grande sacada. Por quê? A tensão, já que a corrente ela é constante, a tensão no meu circuito em série ela é variável. Ou seja, ela vai depender do meu resistor, ela vai depender da minha lâmpada. E é a grande diferença de uma associação em série para uma associação em paralela. Como que eu posso perceber isso? Se você pegar um fio, por exemplo, e conectar várias lâmpadas, mesma intensidade, de mesma potência, mesmo tamanho, ou seja, lâmpadas idênticas, fizer essa ligação em série, vocês vão conseguir observar que a primeira lâmpada que está próxima do meu gerador, ela vai brilhar muito mais do que a última lâmpada. Por que ela brilha mais? A corrente é a mesma que passa por todas elas, mas a tensão que passa em cada uma delas vai ser diferente. Ou seja, quando a corrente vai percorrendo o caminho do meu circuito elétrico, a tensão que essa corrente vai levar, ela vai diminuir, ela diminui esse valor. Então a tensão que passa em cada ponto aqui, em cada resistor, vai ser diferente. Se a tensão é diferente, quer dizer então que eu terei também resistências diferentes, desde que esses resistores sejam todos diferentes. Então a resistência eu vou poder calcular a minha REC. E como que eu vou poder calcular a REC dentro da associação em série? Basta eu somar todos os resistores que ali estão. Então, para eu calcular a REC, eu vou falar R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Então, repetindo, recapitulando, quais são as duas características importantes da associação em série? Primeira, a corrente ela é constante, ela é a mesma para todo o meu circuito. Segundo, a tensão vai variar dependendo de quem? Dependendo do meu resistor. Então, se os resistores forem diferentes, a tensão que passa por cada um deles também vai ser diferente, porque vai depender deste meu resistor. E aí vale aquela situação que eu falei com vocês. Vamos imaginar que nós temos um circuito ligado por diversas lâmpadas, e aqui eu vou mostrar para vocês que essas lâmpadas, elas são todas iguais, idênticas, e isso é extremamente importante dentro do meu exercício, ok? Quando nós formos falar de potência, nós vamos ver que a potência ela vai modificar isso aqui, mas eu estou levando em consideração que essas lâmpadas são todas iguais. Observe o seguinte, elas estão todas ligadas em série, porque está sendo percorrida pelo mesmo fio. Quer dizer então que essa primeira lâmpada brilha mais do que a segunda lâmpada, brilha mais que a terceira lâmpada, e brilha mais do que a quarta lâmpada, que vai brilhar mais do que a quinta lâmpada, que por fim brilha mais do que a última lâmpada aqui. Então o brilho dessas lâmpadas vai diminuindo de acordo com que a corrente vai passando. Por que isso acontece? Porque a tensão que passa por elas é diferente. Segunda situação importante da associação em série. Se uma lâmpada dessa queima, vamos imaginar que essa lâmpada aqui queimou, eu curto-circuito nela. CC aqui, curto-circuito, eu pro saco essa lâmpada. O que acontece com todo o meu circuito? Desativa.
todas as outras lâmpadas também vão apagar. Vai sumir o seu brilho. Ah, professor, elas vão queimar? Vai depender de outros fatores, provavelmente não. Mas elas vão apagar, porque não vai haver passagem de corrente elétrica. Se eu só tenho um único caminho para a corrente elétrica percorrer, e essa lâmpada não permite a passagem dessa corrente, quer dizer então que todas as outras lâmpadas também vão se apagar. E isso funciona também para os resistores. Se um resistor desse aqui desse curto-circuito, todas as correntes elétricas que passam aqui pelos outros resistores iriam se cessar, não teria passagem de corrente elétrica. Ok? Essa, portanto, é a associação em série. Para a gente calcular a REC, basta a gente somar todas as resistências que ali estão. Por isso, importante dizer, resumindo aí, na ligação em série, as resistências vão se somar, tenho que somar todas as resistências, os potenciais elétricos também somam, por isso eles são variáveis, e a principal característica é que nessa ligação, a corrente elétrica é igual em todos os resistores. Então a corrente ela é única, ela é uma só que passa por todos esses resistores ali, ok? Na associação em paralelo, nós vamos observar que isso se inverte. Se na associação em série a minha corrente era constante, na associação em paralelo a minha corrente vai ser variável. Se na associação em série a tensão era variável, nós vamos observar que na associação em paralelo, a minha tensão ela vai ser constante, ou seja, ela vai ser igual para todos os resistores. E aqui vai uma dica e um exemplo para vocês. Você pega o controle da sua casa e observa que existem duas formas, vocês já devem ter visto, o controle está ligado. O primeiro deles, as pilhas são conectadas assim, uma de frente para a outra dessa forma. Que tipo de ligação é essa? Ligação em série. E na outra situação, as pilhas são ligadas assim, tipo de ligação aqui, paralelo. Então existem controles que elas estão ligados em série, existem controles que eles estão ligados em paralelo. Qual que é a diferença, professor? A diferença é que esse controle aqui, provavelmente ele precisa de mais energia. Porque a ligação em série, a tensão vai ser somada. Então se essa pilha é de 3 volts e essa também é de 3 volts, eu juntei essas duas pilhas, a ligação é em série, eu teria um total de 6 volts passando aqui no meu circuito. Ao contrário dessa daqui, a tensão ela vai ser a mesma para todo o meu circuito. Então se essa pilha é de 6 volts e essa pilha também é de 6 volts, quando eu junto os dois aqui, eu vou observar que a tensão que passa pelo meu circuito, pelo circuito ali, vai ser igual a 3 volts, ela vai cair pela metade. Então esse resistor aqui, esse controle, precisa de mais tensão para funcionar do que esse aqui. Mas é uma diferença aí entre série e paralelo. Outra diferença que se tinha, antigamente o pisca-pisca, todo pisca-pisca, a ligação dele era em série. Por que era em série? Uma lâmpadazinha, uma diaba de uma lâmpada daquela queimava, o que acontecia com o pisca-pisca inteiro? Parava de funcionar, e você tinha que ficar procurando qual lâmpada que queimou para trocar essa lâmpada. Hoje não. Hoje os pisca-pisca estão ligados em paralelo, de forma que uma lâmpada queima, uma parte só do pisca-pisca para, ou tem vezes, dependendo do tipo de pisca-pisca, nenhuma parte, se comprou um melhorzinho, nenhuma parte dele vai parar de funcionar. Agora, se você vai lá no Oiapoque e compra queijo em 99 lá em série, então uma lâmpada queimar, todas queimam, tá bom? É melhor você dar um pouquinho de dinheiro a mais, aí você não vai passar raiva com ele em paralelo. Mas nós temos então essas duas características. Em série, corrente constante, tensão variável. Paralelo, a corrente é variável e a tensão ela é constante. Ah, professor, e como que eu vou saber qual é o valor dessa corrente? Vai depender de quem? Vai depender de cada resistor. Vai depender da minha regra para eu poder calcular a corrente. E aí, em todas essas situações, nós voltamos e usaremos a primeira lei de Ohms. U é igual a R vezes I para calcular os resistores. Então observe, aqui nós temos em paralelo, os resistores estão todos em paralelos, e para a gente calcular a REC, a fórmula é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Aqui é 1 sobre a REC. Essa daqui é o que nós chamamos de fórmula geral, e com essa fórmula eu consigo calcular a REC, a resistência equivalente, de qualquer tipo de circuito em paralelo, para a gente fazer esse cálculo. Mas só que existem dois tipos especiais de circuitos, e aqui nós temos eles. Qual que é os dois tipos? O primeiro, quando nós temos dois resistores apenas. Se eu tenho dois resistores, eu posso jogar direto nessa fórmula. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Aquilo ali nós chamamos de média, calcular a média. Lembra que eu falei das pilhas? E aqui vai uma dica. Se eu pegar uma pilha de 6 volts com uma pilha de 6 volts e ligar elas em paralelo, o meu resultado
vai ser igual a uma pilha de 3 volts. Ou seja, para os resistores, da mesma forma, se eu pego um resistor de 10 ohms, com outro resistor de 10 ohms ligado em paralelo, o meu resultado vai ser igual a 5 ohms. Conclusão: toda vez que nós tivermos dois resistores iguais ligados em paralelo, a resistência equivalente é sempre a metade entre esses dois resistores. Então, uma dicasinha para que você não precise ficar jogando na fórmula aí toda hora para fazer o cálculo. Dois resistores iguais ligados em paralelo, a minha ré, o resultado da minha ré é sempre a metade. Se eles forem diferentes, posso usar a fórmula R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ah, professor, não lembra essa fórmula, eu posso usar a primeira para calcular? Mesmo jeito, mesma situação, essa primeira aqui faz o cálculo de qualquer situação de resistores. Essa daqui só é válida para quando nós tivermos dois resistores. E se eu tenho lá 70 resistores iguais, imagina eu jogar 70 resistores iguais nessa fórmula aqui, o tempo que eu vou gastar. Eu posso simplesmente usar essa outra fórmulazinha aqui, ó. A REC é igual a R dividido por N, ou seja, o R é o valor desses resistores e o N é o número de resistores que eu tenho. Então vamos imaginar que nós temos 10 resistores, então vai ser o número de resistor, 10 resistores, e esses resistores têm uma resistência de 20 ohms. Eu quero saber a REC? Simples. REC é igual a resistência, que é 20, dividido pelo número de resistores, que é 10, vai ser igual a 2 ohms. Fiz o cálculo rapidinho ali da minha resistência equivalente. Então, dois casos especiais. Dois resistores, sejam iguais ou não, usa a fórmula R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Lembrando que, se forem dois resistores iguais, o resultado vai ser sempre a metade. Se eu tenho o número N de resistores, mas todos são iguais, basta usar a fórmula REC é igual a R sobre N, onde R são esses resistores e N é o número de resistores que nós temos ali a respeito. Outra característica importante do meu associação de resistores em paralelo. Aqui eu falei que se uma lâmpada queima, todas as outras também vão desligar. E na resistência em paralelo? Isso não acontece. Eles são independentes, ou seja, a corrente que passa por cada um deles aqui é diferente, então é independente esse valor. Então se esse do meio aqui queima, por exemplo, as outras duas lâmpadas continuam funcionando normalmente, os outros dois resistores continuam funcionando normalmente. Então nós vamos observar aqui que eles são independentes, ao contrário do que aconteceu ali. Se um desliga, os outros continuam funcionando normalmente para a resistência em paralelo, ok? Então, resumindo, a ligação em paralelo, a corrente, ela é variável, a tensão, ela é constante, vai ter sempre a mesma tensão passada por esses valores aqui, então nós não teremos essa divisão e aí os dois tipos de associação. Na associação mista, eu tenho tanto resistores ligados em série, quanto resistores ligados em paralelo. E aqui está uma mensagem importante para vocês, ó. Pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm à física, eu sei que vocês não têm nenhum amor pela física, mas pelo amor de Deus, estou pedindo aqui, não tenha preguiça de redesenhar os circuitos. Aluno preguiçoso não consegue aprender matemática, não consegue aprender física. Isso é fato. Ele tem preguiça de reescrever as coisas. Reescreva o circuito a cada associação resolvida. Ah, professor, por que eu vou precisar reescrever? Porque na associação mista, você não vai conseguir trabalhar com todos os resistores. De forma, você vai precisar fazer isso passo a passo. E aí o aluno que tem preguiça resolve bonitinho, mas esquece de redesenhar, tem preguiça de redesenhar, e aí erra uma situação da resistência ser em paralelo ou não. Separei 3 exemplos aqui para vocês. Um, muito fácil. É o sonho de todo mundo cair uma questão parecida, uma associação dessa daí no circuito. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Observe que eu tenho um único fio passando por todos os resistores, quer dizer então que esses resistores estão em paralelo. Para eu calcular a minha resistência equivalente, REC, basta eu somar a resistência desses dois resistores. Portanto, a minha REC vai ser 4 mais 8 mais 10. Logo, a minha REC vai ser igual a 2 ohms. Calculado a REC ali desse. Ou seja, eu poderia reescrever esse meu circuito com um único resistor. Lá eu tenho 3. Com um único
resistor é equivalente a 22 ohms. O que mudaria nesse circuito? Absolutamente nada. Se tivesse uma lâmpada aqui, ó, funcionando, que precisasse dessa resistência, não alteraria nada no funcionamento daquela lâmpada, justamente porque a minha resistência equivalente ela é igual para os dois, ok? Segundo exemplo, entre os pontos A e B do circuito abaixo é aplicada uma DDP, diferença de potencial de 60 volts. Então veja bem, nós temos aqui que a tensão entre os pontos A e B equivale a 60 volts. É a equação que deu aí no exercício. Pediu na letra A. Determina a intensidade da corrente no resistor de 10 ohms. Ah, professor, por que a corrente que passa nesse resistor de 10 ohms não é a mesma que passa nos outros resistores? Porque se eu observar, essa é uma associação mista, onde esses 5 resistores aqui estão no mesmo fio, mas entre eles eu tenho um outro resistor com outra ramificação que vai estar em paralelo. Qual que é a dica que eu sempre dou para vocês nesse tipo de exercício? Quando pedir a REC, que vai ser na letra C, eu começar resolvendo do lado oposto aos meus terminais. Os terminais não estão aqui, ó, o ponto A e o ponto B, então eu começo resolvendo do lado oposto. Vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar aí. Mas só que na letra A pediu só para eu calcular a intensidade da corrente de 10 ohms, nesse resistor de 10 ohms. Como que eu calculo a corrente? Usando a lei de ohms. I é igual a U sobre R. Logo, I é igual. Isso daqui não está em paralelo? Quer dizer, então, que a tensão que passa por todos eles aqui vai ser igual, pelo menos desse 10, com os outros resistores aqui, pois eles estão em paralelo. E essa tensão vale quanto? Vale 60. Dividido pela resistência do meu resistor aqui, que é 10 ohms. Logo, a corrente que passa por esse resistor vai ser igual a 6 amperes. Calculei a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms ali. Na letra B está pedindo qual é a DDP entre os extremos do resistor de 6 ohms. Ou seja, está querendo a corrente que passa por este resistor aqui de 6 ohms. Mesma situação, se eu quero saber a corrente que passa por aquele resistor de 6 ohms, basta eu jogar na fórmula, I é igual a U sobre R, e aí eu vou observar que o I vai ser igual. Quanto que vale o U? O U que vale para esse resistor de 6 ohms é de 60 volts, dividido por esse resistor que é de 6 ohms. Logo, a corrente que passa por esse resistor vai ser igual a 10 amperes. Inverteu a situação ali. Então, a corrente que passa aqui é 10. E a corrente que passa por esse resistor aqui é de 6 amperes. O que isso quer dizer? Olha só, vou desenhar só essa parte do circuito para vocês observarem um fator importante. A minha corrente I, ela chega aqui, ela vai se dividir em duas. I1 que segue para cá, direto, e I2 que vai descer. Eu sei o valor do I2. O valor do I2 é esse daqui, ó. É a corrente que passa por esse resistor. Ela vale quanto? 6 amperes. E eu sei que antes da corrente se dividir, eu tenho uma corrente total aqui que era de quanto? 10 amperes. Se aqui era 10, passou 6 para cá, qual que é o valor que sobra para aquela outra corrente ali? 4 amperes. Então essa corrente de 4 amperes atravessa todo o meu circuito. Aqui ela se encontra novamente, volta a ser 10 amperes quando ela passar pelo meu resistor de 4 ohms ali. Então um exemplo para vocês observarem aí dentro do exercício, ok? Calculamos então a corrente. E na letra C, o problema quer saber qual que é a REC do circuito. E aqui onde eu falei que nós vamos dividir, começando sempre do lado oposto aos meus terminais, os terminais A e B. Eu tenho esses 3 resistores. Ah, professor, por que eu não posso pegar esse resistor de 10 ohms? Esses 3 resistores estão no mesmo fio, então eles estão em série. Esse meu resistor está em fio diferente, ele está em paralelo. Eu posso resolver série e paralelo? Não. Ou eu resolvo série, ou eu resolvo paralelo. Nesse caso, eu tenho que resolver paralelo, então eu vou somar 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Aqui é onde eu falo que o aluno tem que redesenhar o meu circuito. 6 ohms. Aí eu vou observar que eu vou continuar tendo esse daqui de 10 ohms. Eu tenho esse daqui de 4 ohms. Esse resistor de 4 ohms até o meu terminal B. E esses 3 resistores vai virar um único resistor com resistência de 3 mais 2, 5, mais 5, 10 ohms. Então, os 3 resistores virou um de 10 ohms. Observe o seguinte, os 2 resistores são iguais? São. Os 2 resistores estão em paralelo? Estão. Acabei de falar com vocês.
dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é sempre a metade. Quer dizer, portanto, que no final do circuito eu vou ter esse de 6 ohms, esses dois resistores que era de 10 ohms vai virar um único resistor de 5 ohms, e eu continuo tendo esse resistor aqui de 4 ohms. Basta fazer o que agora? Para calcular a REC, eles estão em série. Vou somar 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15 ohms. Essa é a resistência equivalente do meu circuito. A resistência total com referência ao meu circuito ali, ok? Então, a REC calculada aí de um circuito na associação mista. Por fim, olha um circuito desse aí, ó, que bonito. Aí você pegar isso daí numa prova, o aluno até chora. E aí nós vamos observar e volto a repetir que circuitos como esse daí assim, dificilmente vai cair numa prova do Enem. Mas esse eu tirei da prova do Enem, tá bom? Por que esse circuito estaria na prova do Enem? Porque ele é simples de resolver, o aluno vê isso daí, ó, e acha que isso é uma doideira danada, uma dificuldade danada, e nós vamos observar que não, que na verdade não é. Por quê? Primeira situação, esse circuito aqui é uma associação mista. E nessa associação mista eu tenho 1, 2, 3, 4 associações em paralelos que eu posso resolvê-las primeiro, ou seja, esses dois resistores vai virar um, esses três resistores também viram um, esses dois resistores viram um, e esses três resistores aqui vai virar um único resistor apenas. Eu posso fazer esse cálculo. E isso daí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, depois eu vou postar a resolução no grupo aí para vocês. Então resolvam essa associação, esse tipo, volto a repetir a dica, vou resolver primeiro esses que estão em paralelo, usando as resistências em paralelo. Observem, são todos iguais. O que eu vou fazer? Eu pego esse 30 e divido por 3, já posso colocar o 10 aqui direto, olha como é simples. Aqui eles são diferentes, mas observe, esses dois aqui são iguais. Qual que é quando são dois resistores iguais em paralelo? Terei a metade, então quer dizer que esses dois valem 5. Se esses dois valem 5, aqui não é 5, iguais novamente, então volto a repetir, vai valer quanto? 2,5. Já resolvi essas duas ramificações. Aqui é 60 e 20, o que eu faço? 60 vezes 20 dividido por 60 mais 20, 15, 60. 15 vezes 60 dividido por 15 mais 60. Já resolvi aquelas ramificações todas ali. Vou transformá-las em um circuito simples. Valeu? Espero que tenham compreendido. Vou postar essa correção para vocês aí no grupo. E na próxima aula nós provavelmente vamos falar de potência, assunto extremamente importante aí, tá bem? Valeu, um abraço, até a próxima aula.